Paz, meus amados irmãos, boa noite, que Deus abençoe a todos. Hoje vou contar um testemunho que aconteceu comigo dia 19 de maio de 2023, tá? Às 3h30 da manhã eu acordei nesse dia para ir trabalhar como eu faço, né, quando eu estou de plantão. Trabalho no hospital, sou segurança lá. 3h30 quando eu acordei senti um incômodo no peito do lado direito, mas mesmo assim fui tomar meu banho, fui escovar meu dente, fui vestir minha farda. Fui lá com meus irmãos, né, avisar para eles que eu ia trabalhar, mas que eu não estava sentindo muito bem. Aí a minha irmã pediu que eu fosse no SPA aqui perto de casa, né? Eu disse que não, mas que eu iria trabalhar, né? Ela disse que não vai dirigindo, pede um aplicativo, vai de aplicativo. Eu peguei, para não ficar preocupada, pedi um aplicativo e fui em direção ao hospital. Chegando lá, a dor continuou, o incômodo continuou. Cheguei até o líder da segurança, né, que estava de plantão à noite, falei para ele: Paulo, tem condição de você falar com o médico aí do SVA e ver se ele pode me atender? Eu acordei com um incômodo no peito do lado direito e eu não estou com esse incômodo ainda, não estou muito legal. Aí ele entrou, irmãos, para conversar com o médico pediu que eu entrasse, né? Ele foi lá, me atendeu tudo direitinho. Quando ele veio, me deu um dia de atestado, disse: vai para sua casa, você descansa. Aí eu peguei e falei para ele que... Aí eu saí do SVA, fui conversar com o supervisor. Falei: supervisor, não quero ir para casa. Se eu for para casa eu vou ficar deitado, não vou produzir nada, eu quero continuar trabalhando. Desculpa. Aí o supervisor disse: tá bem mesmo? Eu digo: tô. Eu peguei e continuei trabalhando. Quando foi 11 horas da manhã, eu fui fazer a cobertura de um posto, né, na hora do almoço de um combate, fui substituir ele para ele almoçar. Quando foi 11 e pouco, aquele incômodo voltou de novo, né, tinha dado uma parada, acho que devido à medicação que eu tinha tomado dentro do SVA. Quando foi 11 e pouco, voltou de novo. Aí eu entrei em contato com o supervisor e disse: supervisor, agora não dá mais, não estou aguentando não está com mais como ficar trabalhando. Aí eu voltei de novo para o SVA. O médico que estava de manhã e me atendeu de madrugada continuava lá, e ele foi me atender, me colocaram lá colocaram os aparelhos para ver o que era. Aí ele me atendeu, verificou lá e disse... Quando ele voltou, ele já voltou com 7 dias. Aí disse: Marcelo, eu vou lhe dar 7 dias, vai para sua casa, para que o senhor possa verificar o que está acontecendo. Mas graças a Deus, graças a ele, né, na sala do SVA lá atrás, onde ficava a mesa, onde eles ficavam conversando, eu já estava numa maca, né? Tinha uma médica, e essa médica pediu um exame de sangue, que é um exame de enzimas. E quando esse exame chegou, ela disse, né, que eu já ia sair do SVA, ele já ia me dar alta, me dando 7 dias para me ir para casa. Ela disse: ele infartou. Quando ele falou ele infartou, né? O médico que tinha me dado o atestado disse: seu Marcelo, graças a Deus que o senhor não foi. Aí do SVA fui para a UTI A, fiquei lá na UTI A para ser medicado, para verificar, né, como é que ficaria a minha situação, né? Aí estavam tentando nesse período, conseguir para mim os médicos lá um exame no Francisca Mendes, né, que é o cateterismo, né? Que é aquele exame que coloca dentro da artéria para ver por dentro das artérias como é que elas estão. Aí passei um período lá, quando o médico me falou que eu iria, né, meio-dia e meia, que eu iria naquele dia, eu iria fazer o exame no Francisca Mendes, mas que eu não me preocupasse. Aí ele me explicou, né, que provavelmente eu ia fazer esse exame, se fosse necessário eles iam fazer uma angioplastia, que eles iam colocar um aparelho dentro da minha artéria, e dentro dessa artéria eles iam colocar um stent, né, que é uma mola que era para abrir a artéria para que ela pudesse passar o sangue normal. Tudo bem, para mim eu ia para o Francisca Mendes, iria fazer esse exame, iria voltar para o hospital onde eu estava internado, e no outro dia eu iria pegar alta. Quando eu fui para o exame, entrei na sala lá do Francisca Mendes para fazer esse exame. Chegou um momento o médico olhou para mim e disse: seu Marcelo, eu vou ter que parar o exame, eu não sei mais o que fazer. Aí ele disse: eu vou com algumas artérias aqui bem sequeladas e eu tenho que pedir uma segunda opinião do cirurgião. Aí me tiraram da sala, me colocaram em outra sala ao lado. Depois de algum tempo, o médico chegou lá, o cirurgião veio conversar comigo, né? Disse: Marcelo, bom dia. Aí disse: no seu exame apareceu algumas artérias que estão muito sequeladas, muito danificadas. O senhor vai ter que passar por uma cirurgia de peito aberto,
tá? Mas não se preocupe, eu sou um cara novo, de 50 e poucos anos. Não se preocupe não. Tenha fé em Deus. E irmãos, eu tenho bastante. Aí tudo bem, né? Naquele primeiro momento ele me deixou lá, aí ele conversou com a minha irmã veio conversar comigo depois que o médico saiu, né? Chorando em prantos. Eu não entendi por que ela estava chorando tanto, porque eu estava consciente, estava conversando normal. Mas naquele momento ela não me disse, né? Aí eu peguei e falei para ela, minha irmã, avisa a nossa família que eu não vou ficar para fazer a cirurgia, tá? Vou esperar passar o efeito da anestesia, né? Que eu estava com o lado direito paralisado, a perna direita paralisada. Mas quando passasse o efeito, no outro dia eu ia pegar, ia assinar um termo, que eu já tinha conversado com um dos médicos, eu ia assinar um termo e ia embora para casa. Aí ela começou a chorar mais ainda, ela disse, por quê, meu irmão? Aí eu fui explicar para ela. Irmãos, eu conheci Jesus Cristo com 50 anos, com 40 anos de idade. Quando eu passei por essa situação, eu estava com 51, indo para 52. Eu estava com 51 anos de idade. Aí eu disse para ela que no momento que eu entendi que Jesus Cristo estava na minha vida, cuidando de mim, que aquele momento que eu aceitei Ele, que eu reconheci Ele e que entendi que Ele estava na minha vida, que eram os melhores anos da minha vida, que eu estava feliz, que independente do que acontecesse, eu iria feliz. Aí foi que ela chorou mais, né? Chorou. Aí foi para casa, conversou com a minha família, né? Dizendo que eu ia voltar no outro dia, que eu ia assinar o termo, que eu não ia fazer cirurgia de peito aberto. Quando foi de manhã, no outro dia que eu era para me sair, no dia que eu ia sair, né, que eu ia assinar o termo de saída do hospital, a minha irmã mandou um áudio para mim. Quando eu ouvi esse áudio, eu não ouvi a minha irmã falando comigo. Eu ouvi Deus dizendo para mim, eu te quero aí, fica aí, que é isso que eu quero que você faça. E eu, por obediência, eu fiquei. Quando eu acabei de ouvir o áudio da minha irmã, eu mandei um áudio para minha família e disse, eu decidi ficar. Eu vou fazer a cirurgia e vou ficar. Aí fiquei. Lá no Franciscas, irmãos, são 2 visitas dos médicos. Um 7 horas da manhã e o outro médico às 9 horas da manhã. O das 7, quando ele entrou pela enfermaria, que ele foi até ao meu encontro, ele disse, seu Marcelo, a equipe médica está entrando agora em reunião porque eles não sabem como proceder no seu caso. Aí eu perguntei, mas por que, doutor? Se até então ia ser feita uma cirurgia de peito aberto. Aí ele foi me explicar, né? Que eu tinha feito um exame lá no Francisca e nesse exame apareceu na artéria, na minha artéria, apareceu uma segunda artéria. Ele me explicando, irmãos, ele disse que nosso coração tem uma artéria em cima, que ela é grossa. E no exame apareceu, nessa artéria, que era só uma, nessa artéria apareceu outra artéria do lado. Que até então, naquele momento, ele disse para mim, né, se expressou da seguinte forma, que eu era uma anomalia do meu corpo. E eu sabia que não era anomalia do corpo, que ali foi um agir de Deus. Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabia que quando eu tivesse com 50 e poucos anos eu ia ter um infarto. E para que aquilo não causasse uma coisa mais grave, viesse me levar a óbito, a morrer, ele colocou aquela segunda artéria, que para o homem é uma anomalia, mas para mim é o agir do nosso Deus. Aí tranquilo, aí passou a primeira semana, na segunda semana, eu sei que passou alguns dias lá, eles entrando em reunião, vinha o médico das 7, vinha a médica das 9, não, ainda estão em reunião, estão decidindo como é que vão proceder isso, Marcelo. Até que um belo dia entrou uma médica das 9 horas. Quando ela entrou, ela foi até ao meu encontro e disse, seu Marcelo, a equipe médica já sabe como proceder no seu caso. Aí eu disse, o que decidiram, doutor? Ela disse, eles vão fazer uma angioplastia. Eu já sabia o que era, porque o médico onde eu trabalho, lá da UTI, ele tinha me explicado, mas eu pedi que ela me explicasse de novo. Ela foi me explicar. Vai ser colocado um cabo na sua artéria ou da virilha ou do braço, e nesse cabo vão colocar um stent, que é uma mola, e vão abrir vão abrir esse stent, que ele vai alargar a sua artéria para que o sangue possa fluir, tá? Como eu já estava um período no Francisca Mendes, já estava estabilizada a minha situação, a minha irmã, que me acompanhou para fazer o exame, ela veio conversar comigo, né? Que ela ficou comigo lá, ela e minha esposa, né?
ficou comigo lá, me acompanhando no período que eu estava lá. Aí foi que ela veio conversar comigo, quando o médico cirurgião veio conversar comigo a primeira vez, avisando que eu ia fazer uma cirurgia, uma cirurgia de peito aberto. Depois ele foi conversar com ela dizendo que o meu coração só estava funcionando 30%. E depois que eu vim saber que eu estava com 3 artérias sequeladas. Eu estava com 3 artérias, uma com 75% já bem ruim, sequelada. A segunda artéria com 80 e poucos por cento. E a terceira artéria, que estava mais prejudicada, ela estava com 95%. Resumindo, quase não passava sangue para o coração. Quando eu fui fazer a cirurgia, a angioplastia, o médico veio, né? O médico veio fazer a cirurgia, né? Aí ele olhou lá, porque você fica dentro de uma sala, tem um monitor grande, né? Que é onde eles vão introduzindo, porque foi colocado pela minha artéria do braço direito, né? Aí ele fica olhando pela tela, observando o trajeto daquele cabo que eles colocam por dentro da artéria. Quando ele colocou, ele disse para mim assim: seu Marcelo, o senhor vai sentir uma pressão no seu peito. E eu senti mesmo. Quando ele chegou na posição onde estava bem machucada, bem danificada a artéria de 95%, ele abriu o estende, a mola. Quando ele abriu, o sangue foi com muita força. E eu disse para ele: acabei de sentir, que a gente fica consciente, toma anestesia, mas a gente fica consciente. Ele disse: acabei de sentir, doutor. Era o sangue passando. Era para ter sido feito naquele momento, era para ter colocado 3 estendes. Tá? Eu vim saber que era 3 porque quem estava auxiliando o médico, ele perguntou: doutor, você já colocou os 3 estendes? Ele olhou para a tela de novo, né, e disse: as outras 2 estão bem dilatadas. Eu entendi que as outras 2 estão abertas, um pouco mais abertas, né, que o sangue estava fluindo. Então ele colocou na que estava mais sequelada, que era de 95%. Tá, irmão? Então hoje, para o homem, eu ainda tenho 2 artérias sequeladas, de 75%, uma de 80 e pouco, e estou com a de 95 com estende nela, para que o sangue possa passar, fluir para o coração. Hoje, a medicina diz para mim que a minha frequência cardíaca, ela não pode chegar a 70, ela não pode chegar a 70, ela fica entre 54, 62, 60 e vai variando, tá? Mas hoje eu digo para vocês, irmãos, que eu levo uma vida normal, tá? Com algumas restrições, que a palavra de Deus ela é clara, que nós temos que obedecer à lei dos homens. Se o médico diz não faz isso, eu não faço. Mas hoje eu tento levar uma vida normal, uma vida tranquila, porque eu creio que esse nosso Deus, que o Deus que eu sirvo, ele já me curou. Porque não era hoje para mim estar aqui contando esse testemunho, mas se eu estou, é para a honra e glória do Senhor, e porque Ele quer que eu faça esse vídeo para que seja cada vez mais glorificado o seu nome. Então, irmão, tenha fé, creia em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus colocou o homem para nos auxiliar no caso de uma doença, no caso de uma enfermidade. Mas o homem ele é limitado. O homem ele pode chegar até um certo ponto. Mas Deus, ele não é limitado. Para Deus não há limite. Se hoje eu estou aqui, é pela fé que eu tenho, é porque eu creio realmente no poder de Deus e eu estou buscando cada vez mais Ele. Hoje eu tento fazer assim, levar minha vida normal, hoje eu tento levar minha vida tranquila, entendeu? A minha esposa que está aqui, ela sabe disso, entendeu? E creio que ainda tem muita coisa ainda que Deus quer que eu faça, ainda tem muita coisa ainda, tem muitos anos aí que